Educação e novas tecnologias. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. É fundamental o uso das novas tecnologias no processo pedagógico, na construção do mecanismo cognitivo, a interação e outros meios, as necessidades do ensino-aprendizagem, o incentivo ao conhecimento, a aprendizagem ativa e consultiva do saber. Com efeito, alunos e professores precisam das ferramentas interativas produzidas pelas novas tecnologias. Não tem como negar as mesmas, não apenas por ser necessárias ao mecanismo de cognição da aprendizagem. Contrariamente, quem desconhece as tecnologias modernas fundamentais ao mercado do trabalho, a mesma natureza de exclusão sofrida pelo analfabeto do mundo da escrita. Entretanto, a pergunta indispensável, o saber em si não proporcionado pelo mundo tecnológico, pois apenas um instrumento auxiliar do processo da construção do saber. O saber não está preso tão somente ao mundo empírico, necessita do desenvolvimento dos processos de sínteses diversas às realidades complexas. A questão colocada é que o computador tomará o papel dos docentes, simplesmente despropositada. A tecnologia é apenas um instrumento de colaboração pedagógica. O que deve ser analisado a um docente sem formação confortável aos ambientes tecnológicos e sem domínio técnico do saber, decorrente de formações precárias. O docente preparado tem que entender a tecnologia como modo de melhorar suas ações pedagógicas. Necessário compreender a realidade combatendo a fala ideológica do discurso neoliberal paralisante da cultura crítica que domina o meio educacional conservador e discriminador daqueles que produzem a riqueza por meio do trabalho. Fundamental conhecer políticas equivocadas em benefício das elites econômicas. Esses aspectos são papéis preponderantes para o educador e não somente das tecnologias a serviço da educação. Como evitar a resistência pelo conhecimento crítico-analítico, papel do modelo de cognição e não do computador. A tecnologia é uma ferramenta ou processo de ensino-aprendizagem e construção, a mediação dialética da realidade. Uma boa aula depende exclusivamente do saber do professor e não da tecnologia. Não é possível ser um bom professor com deficiências acadêmicas. Portanto, o professor deve planejar e disponibilizar a aquisição do conhecimento ao aluno e ajudar na construção sintética do saber. O aluno precisa adquirir com eficiência a instrução do professor, sistematicamente organizado pedagogicamente. Com efeito, o conteúdo vem antes dos instrumentos tecnológicos. Portanto, a tecnologia não desenvolve ambientes que substituem os professores. Desse modo, é indispensável que o professor organize o saber proposto didaticamente. A tecnologia não cria ambientes que prescindem do professor. É preciso que o professor tome para si o saber epistemológico organizado com a finalidade do uso material didático. É fundamental ao professor a tarefa de projetar o material didático,
a pedagogia a ser utilizada no processo de ensino, aprendizagem, construção e reconstrução. O perfil de o educador é necessário ter grande domínio científico da disciplina. O desenvolvimento do trabalho multidisciplinar no uso das competências complexas e diversas. O professor não pode ser voltado apenas para o uso digital. O mestre deve ser preparado na orientação dos alunos ao domínio técnico dos conceitos e a formulação das novas relações como produtos de mundos tecnológicos. Uma nova mentalidade que possibilita o desenvolvimento da capacidade crítica para a análise inteligente dos modelos fundamentais para a defesa da cidadania. Desse modo, construir os princípios éticos favoráveis às mudanças econômicas, associando o desenvolvimento econômico com justiça social, preceitos não admissíveis pela ideologia neoliberal. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.